When your presence, it's surrounding me. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, hoje J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, eu estou passando aqui hoje para deixar uma pauta, porque a lição de hoje ela está sendo veiculada ao canal EBD Adelve pelo nosso pastor Ricardo, tá? Mas eu sempre procuro deixar uma pauta, uma aplicação, coisa do gênero aqui, porque alguns professores, alguns amigos sempre me pedem alguma coisa e perguntam quando é que eu vou colocar o material, tá? Então, quando eu tenho um tempo vago, eu aproveito para colocar essas pautas aqui no nosso canal e deixá-las à disposição daqueles irmãos, pastores e amigos, tá? Professores que nos acompanham aqui. Tá? Então, essa lição de hoje, tá? Como eu já disse, ela está sendo veiculada ao canal EBD Adelve pelo pastor Ricardo, tá? Ele está fazendo a gravação. E eu estou deixando apenas uma pauta bem sucinta. Eu acredito que vou tentar não demorar muito, mas que sirva aí de utilidade, tá? Para os nossos professores. Até porque me pediram também, né? E o pessoal fica naquela expectativa, quando é que a aula vem, quando é que não vem. Então, já que a gente faz uma promessa de dizer que todas as semanas a gente sempre deixa alguma coisa aqui no canal, uma lição, então eu tenho que dar o meu jeito, né? Até porque o nosso objetivo aqui é edificar vidas através da palavra, tá bom? Então, eu vou deixar aqui uma pauta, espero que ela seja sucinta, mas que seja o suficiente para poder ajudar os nossos amigos, professores e alunos que nos acompanham. Falou? Pastor José Francisco, este que vos fala, ou J. Silva, se desejarem, se sente extremamente honrado por estar fazendo o trabalho que Deus permitiu que ele fizesse aqui, neste veículo. Falou? Que Deus te abençoe e abençoe os diretores lá da EBD Adelve, nossa irmã Deise, pastor Ricardo, as secretárias, abençoe também o nosso pastor presidente, pastor Zé Carlos, presidente da Adelve, enfim, a vocês professores que nos acompanham, amigos que nos acompanham, já vou te pedir aqui encarecidamente, teu like é muito importante, muito importante. Para quem, pastor? Porque você está gostando de mim? Não, não é isso. O seu like é importante para o canal, tá bom? Então, se você puder deixar aqui o seu like no canal, eu te agradeço, vai fortalecer o canal. Como eu sempre digo, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal com toda a propriedade é o seu like. E é claro, se você não é inscrito, a sua inscrição me ajuda também e ajuda o canal. Falou? Então, se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui sempre, semanalmente, acompanhando-nos com lições e, é claro, edificando vidas através da palavra. Compartilhe também, envie essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Para outros professores, para alunos, fique à vontade, deixa Deus te usar. Falou? Da mesma forma que você está sendo abençoado, deixa outras pessoas também serem abençoadas. Pega a visão, vem comigo, vamos para a lição. Bom, a lição de hoje é a lição de número 9, a mesma traz como título Orando e Jejuando, como Jesus ensinou. Logo, nós temos aqui dentro desse título, ou tema, se vocês desejarem, duas pautas importantes a serem abordadas dentro da lição. Quais, pastor? A oração e o jejum. Amém? Bom, o nosso texto áureo, muito explícito e muito significativo, ele diz-nos o seguinte: disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Tá? Esses dois textos aqui estão alocados ao capítulo 13 do livro de Atos, versículos de número 2 e 3. O versículo 2 é a separação, literalmente, dos dois missionários, Barnabé e Saulo. O versículo 3 são os irmãos se desprendendo e se colocando na posição em estar orando e jejuando pelos dois designados missionários pelo Espírito Santo a fazerem a vontade do Senhor. Isso aqui é maravilhoso. A nossa verdade prática também está muito bonita, muito linda. Eu particularmente gostei muito dela, porque ela vai dizer que a oração e o jejum, olha só, a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida do crente. Muito bonito isso aqui, né?
São disciplinas espirituais que potencializam. Pega essa palavra, é muito forte, né? E detalhe, ó, sensivelmente, ele diz ainda, né? Pelo amor de Deus. Então, tá muito bonito isso aqui. A nossa leitura diária também tá muito bonita, muito bonita. Mas eu não vou citar aqui os capítulos, versículos das referências bíblicas, até porque, como eu já disse, é apenas uma pauta, né? Mas eu vou descrever para vocês o que ele colocou aqui em cada uma das 6 apresentações. A primeira delas, ele vai falar que a oração olha só, a oração em forma de verdadeira confissão. Ah, isso aqui é lindo. Dá vontade da gente falar assim com toda a propriedade, até porque quem ora com toda a propriedade, ou ele ora por si mesmo, tá? Ou ele ora por outros. E ao mesmo tempo que ele faz isso, tá? Ele está procurando intimidade, se fortalecer, pedir, solicitar, tanto por si quanto por outros. Então, com toda a propriedade, através da oração, nós fazemos confissões magníficas e extraordinárias diante de Deus, revelando a nossa verdadeira necessidade, carência, quando se trata dele. Tá bom, eu vou me segurar, não vou falar mais não. Bom, a segunda oração em forma de verdadeira adoração. Lindo demais. Eu vou segurar, porque quando a gente chega na lição e for fazer menção do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensina, a gente vai falar um pouco sobre isso, com toda a propriedade. Ok? A terceira apresentação dele aqui, a oração em forma de verdadeiras ações de graça. Gente, pelo amor de Deus, ações são atos, graças são favores. Olha que coisa linda, né? Até mesmo quando eu oro por uma pessoa, intercedo por ela, trata-se de um favor que eu estou fazendo para essa pessoa. Então é importante demais isso, que isso é lindo demais. Veja a ação dos irmãos quando ouviram que o Espírito Santo separou Saulo e Barnabé para a obra missionária. Qual foi a ação deles? Orar e jejuar pelos 2 irmãos. Lindo demais isso aqui. Pois é, né? Vamos lá, vamos para a próxima. Vou segurar. A oração do cristão deve ser humilde e discreta. Gente, tá lindo demais isso aqui. Olha só a próxima. Oração e jejum. Uma combinação divina. Lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Que isso? Pastor, eu não entendi. Você vai entender, querido. Por que eu falo que é lindo isso aqui? Não tem jeito. É bonito. Oração e jejum, uma combinação divina. Você pode até orar e não jejuar, mas se for jejuar, não tem jeito, tem que fazer oração. Pelo amor de Deus. Vamos lá. A última para a gente fechar o pacote. O jejum como um ato deliberado e voluntário. Coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe, a mesma encontra-se no Evangelho segundo escreve São Mateus, capítulo 6, versículos de número 5 a 18. Pois é, semana passada nós chegamos no capítulo 6 e estamos no capítulo 6 com toda a propriedade. Só para constar, né? Quando a gente começa a estudar o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, com toda a propriedade, muitas das vezes pensa-se que a mensagem mais importante e única desse Sermão do Monte são as bem-aventuranças. Claro, as bem-aventuranças, com toda a propriedade, são importantíssimas, mas no decorrer da leitura você vai descobrindo cada apresentação, cada mensagem, cada sermão, um mais bonito que o outro. Jesus ele foi muito clássico, ele foi muito categórico, ele foi estupendo, né? Fenomenal como ele é, ao se colocar nessa posição e começar a ensinar aos seus discípulos e a massa presente de seu tempo. E aqui nós temos uma prova mais ainda, além das que tivemos, quando nós falamos aqui sobre a preocupação de expressar palavras honestas, verdadeiras, não se comportar como o mundo se comporta, pelo amor de Deus, né? Semana passada, Jesus colocando a evidência de sermos verdadeiros e hoje ele traz para a gente com toda a evidência, através do autor, essa declaração muito linda, a oração e o jejum. E a gente vai ver aqui na leitura com toda a propriedade que a pauta principal aqui é como
devemos orar e como devemos jejuar. Na leitura que engloba aqui os versículos de número 5 a 18, com toda a propriedade é isso que você vai ver. Tá? Jesus fazendo ali alusão a um ensinamento muito lindo, dizendo que os seus discípulos não deveriam orar como os hipócritas, que procuravam se apresentar e serem vistos quando estavam fazendo isso. Esse não era um tipo de comportamento que o cristão deveria ter. Jesus deixa muito claro isso na leitura, e quando ele faz menção então do Pai Nosso aqui dentro, dizendo como deveriam de fato, ou como eles deveriam de fato orar, pelo amor de Deus, Jesus começa a oração do Pai Nosso adorando e vai terminar a mesma também reconhecendo a autoridade e soberania de Deus. Coisa linda. Então Jesus nos ensina através disso aqui com muita propriedade sobre o segredo da oração, e também, claro, nos ensina sobre a questão do jejum na leitura. Só para vocês terem uma ideia, tá? Uma das pautas aqui dos versículos apresentados vai dizer que quando estivermos, ou quando eles, os discípulos, estivessem jejuando, não deveriam fazer como aqueles que procuram demonstrar tristeza, né? Estarem cabisbaixo, com o semblante abatido, para mostrar que estão. Não. Jesus disse, não desfaleça a sua face, para que as pessoas vejam que você está jejuando. Falou? Então, isso é o conteúdo de toda a leitura, tá bom? Eu já fiz aqui uma síntese muito rápida, e isso me permite então sair e entrar no próximo tópico da lição, que é o plano de aula. No plano de aula, nós, como eu sempre digo, temos a liberdade de utilizar aqui um pouco da introdução, falar dos objetivos e utilizar também algumas pautas da motivação. É o que eu vou fazer. O restante fica por conta dos professores, caso queiram utilizar. Bom, mas aqui no plano de aula, Jesus é apresentado pelo autor como aquele que fez menção largamente e ensinou de forma muito como é que eu diria, expressiva, a respeito da oração e do jejum. Nós colocamos uma pauta do lado, bem sucinta, e a mesma vai sintetizar, o assunto que ele coloca aqui da seguinte maneira. Jesus deixou duas práticas muito importantes para a sua igreja. Quais, pastor? A oração e o jejum. Ok? Veja bem, a oração é o diálogo, o contato pelo qual expressamos nossas dependências e carências do favor divino. Lindo demais, pelo amor de Deus. A oração, vou repetir para vocês, a oração é o diálogo, é a fala, é a conversa, tá? O contato pelo qual nós expressamos as nossas carências e necessidades, dependências do favor divino. Fala sério, é lindo demais. Bom, o jejum é o... Pega isso aqui, gente. Pega isso aqui, pelo amor de Deus. O jejum é o apelo da alma, o grito silencioso que faz as ações sobrenaturais de Deus vir à tona. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Pastor, me prova isso que o senhor disse. O autor, ele traz para a gente uma explicação, quer ver? A lógica do autor. Deus não estará indiferente às aspirações da alma. Pegou? Porque que eu disse que o jejum é o apelo da alma? O grito silencioso buscando a ação de Deus? Pois é. Por que, pastor? Ninguém precisa saber que tu está jejuando. A não ser o grupo que esteja jejuando por uma causa, mas ninguém precisa saber. Por isso que Jesus disse, o teu semblante não desfaleça, que ninguém saiba que você está jejuando. Jesus é muito clássico, Jesus é extraordinário, pelo amor de Deus. Lindo demais. Deixa eu terminar o que ele colocou aqui então. Só de novo para vocês terem uma ideia. A lógica. Deus não estará indiferente às aspirações da alma. Isto é, diz ele, as nossas orações. E eu acrescento, eu coloco as nossas orações e o nosso jejum. Coisa linda, né?
Pelo amor de Deus. É a introdução do plano. Sucinta, linda. Vou botar aqui para vocês. Bom, aí temos aí a letra A falando sobre os objetivos da lição. O primeiro objetivo, conceituar. O segundo, explicar. O terceiro, relacionar. Vamos lá. Conceituar o quê? A oração como um diálogo com o Pai. Lindo demais, né? Explicar a oração que Jesus ensinou. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Pai Nosso. Vamos falar sobre isso. Dentro do Pai Nosso, Jesus também coloca uma outra deixa sobre como você deve orar. Muito bom. A gente vai dar uma olhada nisso. E terceiro, relacionar a oração e o jejum. Pelo amor de Deus, né? Está mais do que claro, né? A oração e o jejum. Na leitura bíblica em classe, você vê Jesus fazendo menção dos dois, ok? Não fazer oração como os hipócritas, tá? Que procuravam aparecer. E procuravam até imitar os pagãos, né? Que faziam longas orações aos seus deuses, gritando, se escabelando. A gente vê um exemplo lá, quando Elias enfrenta os profetas de Baal. O que eles fizeram, né? Gritavam, se lamentavam, e aquela loucura, se rasgavam, sangravam. Doideira. Doideira, pois é. E Elias mal começa a orar e a glória de Deus desce, né? Pois é assim. Então, devemos aprender como realmente entender essa questão da oração para a gente começar a visualizar os bens de Deus para a nossa vida. Muitas das vezes a gente não recebe, Jesus disse com toda a propriedade, porque não sabemos pedir ou pedimos mal. Então, essa lição de hoje está linda, está ótima. Falou? Pois bem, a letra B tem aí então a motivação. Essa motivação eu realmente não posso deixá-la de fora. Por quê, pastor? Veja, na mesma, quase que uma sintonia aqui com a introdução, nós temos dois grandes instrumentos de relacionamento com Deus. Quais são esses dois grandes instrumentos, pastor? A oração e o jejum. Eu volto a dizer com toda a propriedade, ok? Dois grandes instrumentos, tá? De relacionamento com Deus, indispensáveis a todos os cristãos. Pegou aqui? A todos os cristãos. Todos os cristãos, tá? Meu Deus do céu. Bom, segundo o autor, a oração também nos dá a oportunidade, que é isso? De nos aproximar de Deus e ainda ajudar outras pessoas por meio da intercessão. Você concorda com isso? Eu concordo. Isso é verdade. Coisa linda, né? A oração, ela me dá a oportunidade de me aproximar de Deus. Coisa linda. E ainda de interceder pelos meus irmãos. Vimos no versículo texto, está escrito no texto. E depois que o Espírito Santo separa, o que os irmãos fizeram? Jejuaram e oraram. Intercederam pela vida dos dois irmãos. Lindo demais. Volte para cá, vamos lá. Já o jejum, além de ser uma ferramenta em tempos de batalhas, guerras espirituais, como ele diz aqui, Jesus do céu, ou mesmo físicas, nos ensina a autodisciplina. Que é isso? O jejum é uma ferramenta utilizada para guerras espirituais, batalhas espirituais, ok? E quando você faz um jejum, você quer resultado, você se abdica de algo em prol de uma resposta de Deus. E Deus, ele responde, Deus, ele atende. Isso é incrível, porque o profeta Isaías mesmo, por exemplo, ele aloca dizendo que Deus escolheu o tipo de jejum que o povo deveria fazer
Coisa linda demais. E aqui no Novo Testamento, Jesus ensina como se deve jejuar. Pelo amor de Deus, então o jejum é uma ferramenta poderosa em tempos de batalhas, guerras espirituais, tá? Sejam elas até mesmo no âmbito físico. É importante. E, claro, nos ensina a autodisciplina. Segundo a Bíblia, é uma ferramenta muito poderosa e útil. Claro que sua utilidade está acoplada à oração, tá? Eu disse aqui no início que você pode até orar, mas quando se trata de jejuar, você é obrigado a orar. Não tem jeito, não dá para fazer um jejum sem oração, ok? Você até pode fazer para uma autodisciplina do corpo, mas sem oração, sem um foco que é Deus. No caso, por exemplo, quando a gente faz jejum, a gente faz nesse sentido. A gente não faz para a disciplina do corpo, a gente faz para isso, tá? É claro que isso acaba gerando, como diz o autor, uma autodisciplina com toda a propriedade. Pega a visão, vem para cá, tá boa demais. Bom, saindo então aqui do nosso plano de aula, a gente chega na introdução da lição. Olha que introdução linda essa aqui. O autor vai dizer que nesta lição nós iremos aprender acerca de quem? Acerca da oração e acerca do jejum. Todos eles ensinados por quem? Ou melhor, os dois ensinados por quem? Por Jesus, com toda a propriedade. Ok? Muito bem. Nós colocamos uma pauta aqui do lado, sucinta, vou disponibilizá-la também, que diz o seguinte. Bom, está claro que está evidente, vamos melhorar, né? Está evidente, está nítido sobre o que exatamente iremos estudar. Melhorou, né? Pois é. Então, quando olhamos para a introdução, fica claro, fica evidente sobre o que exatamente nós iremos estudar dentro do conteúdo da lição. Sobre quem? Novamente eu cito o jejum e a oração. Ok? O autor assegura que Jesus nos garantiu, por meio destes dois mecanismos, como eu chamei de ferramentas, né? Pois é, o autor garantiu que por meio desses dois mecanismos, olha só, de comunicação, oração, e contrição, jejum, Deus não ficará indiferente. Não vai ficar indiferente, tá? Mas é importante, ele deixa claro para a gente na introdução, mas é importante ao cristão entender e fazê-lo conforme exatamente Jesus ensinou, ok? Não dá para sair por aí fazendo jejuns de qualquer maneira. Tem que ser no modelo deixado por Jesus, ok? Jesus está ensinando aos seus discípulos, Jesus está ensinando a massa, Jesus está ensinando ao povo, Jesus está ensinando à igreja como se deve orar e como se deve jejuar. Então, se Jesus é o meu modelo, é o meu exemplo, é o meu guia, meu mestre, meu tudo, meu Senhor, eu tenho que fazer exatamente como ele me ensinou. Porque não dá para sair da rota que Jesus traçou, porque se eu sair dela, eu corro risco de fazer errado. Então, para não fazer errado, é preciso, tá? É preciso obedecer. Fica calmo, José. É preciso obedecer exatamente o que Jesus ensinou. Falou? A gente vai para o tópico de número 1. A oração é um diálogo com, olha só, com o Pai. A oração é um diálogo com o Pai, é uma conversa com o Pai. É a forma como você se expressa diretamente com o Pai. É oração.
pelo amor de Deus. Aqui no ponto de número 1, ele vai falar sobre a natureza da oração. Nós pegamos o assunto, deixamos ele bem sucinto, tá? O autor diz, podemos dizer que a oração é o diálogo, como eu disse lá em cima, é o apelo da alma buscando Deus. A oração é o diálogo pelo qual você se expressa com Deus, é o apelo da alma, com toda a propriedade. Ok? Bom, pastor, como é que o senhor me prova que a oração é o apelo da alma, juntamente com o jejum? Salmo 51, o salmista Davi mostra pra gente com toda a propriedade. É possível ler e ver a alma de Davi gritando com toda a propriedade pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus. Vamos dar uma melhorada nisso? Salmo 51. A alma de Davi grita pelo favor de Deus. A sua carne se contorce pela misericórdia de Deus. Pois é, o negócio é sério, né? Davi está sentindo na pele o peso do pecado praticado. E Davi grita pela misericórdia de Deus. Ele grita pela compaixão de Deus. Ele grita pelo perdão de Deus. Isso é lindo demais, gente, pelo amor de Deus. Ai, Jesus. Então, queridos, olha só. Então, na Bíblia, diz o autor, está na pauta dele, né? A mesma pode ser vista, a mesma quem, pastor? Oração. Pode ser vista em diversas formas, tais quais, a primeira delas, confissão, a segunda, adoração, a terceira, comunhão, e ainda uma quarta pode ser vista também como ações de graças. Onde foi que a gente viu isso, hein? Não foi na leitura diária? Pois é, ações de graças, adoração, confissão, não está lá? Pois é, está aqui. O autor trouxe para a gente, só para você ter uma ideia de que forma a Bíblia apresenta para a gente como é a oração. Ela pode ser vista dessa forma. Bom, eu coloquei uma pauta do lado dizendo 3 coisas podem ser apresentadas em uma oração com uma maior eficácia. Quais, pastor? Por exemplo, quando eu falo que a oração está alocada a ações de graças, eu me refiro literalmente à gratidão. E quando eu falo de gratidão, o autor traz para a gente uma personagem grata, que é Miriam, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Ok? Temos ainda outra personagem, quando a gente fala que a oração está alocada à adoração, que é Débora. Débora vai estar parafraseando um cântico de adoração a Deus, em gratidão ao Senhor também, com toda a propriedade. Davi também entra nesse papel, porque com toda a propriedade, Davi ele escreveu particularmente quase 72 salmos. Então, gratidão é uma coisa que está no coração de Davi de forma muito maravilhosa, depois que Deus mostra o seu perdão e a sua misericórdia para com Davi. Pois é, Davi louva, Davi adora, Davi expressa, Davi confessa, através da oração, o que Deus é para ele. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Mas fiquem à vontade, vocês podem cavar muito mais personagens aí e alocá-la a lição e deixá-la muito mais rica. Bom, o autor coloca para a gente, nós colocamos mais uma vez aqui, segundo o autor Paulo, encontra-se no Novo Testamento, exortando os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Que tipo de oração, irmão? Uma oração que tenha contrição, uma oração que tenha adoração, uma oração que tenha ações de graças, uma oração que verdadeiramente faça Deus se mover em seu favor. Faça esse tipo de oração. Ore ao Senhor com a alma, ore ao Senhor com o coração, ore ao Senhor com desejo, ore ao Senhor com vontade. Não ore da boca para fora, não adianta gritar. Não ore da boca para fora, não adianta ficar gritando e dizendo, não,
Deus não está nem aí, querido. Se está orando da boca para fora, se está gritando, se está demorando na oração, Ele não está nem aí se a tua oração for fútil. Você pode demorar na oração? Pode. Você pode gritar na sua oração? Pode. Grite que a sua oração seja uma oração com objetivo. Ok? E consiga mover a atenção de Deus em seu favor. Isso é lindo demais da conta. Pelo amor de Deus. Vamos terminar então, vamos fechar aqui essa pauta dele. Vamos tentar fechar ela. Eu falei que eu ia ser sucinto, né? Mas vamos lá. Bom, já no modelo, eu estou ainda, né, no primeiro ponto, né? Já no modelo de oração deixado por Jesus. Quem é que vem primeiro? A glorificação do Pai. Mateus 6:9, tá? Outra pauta importante que a gente vai descobrir dentro do conteúdo Bíblia em relação à oração é o que ele coloca para a gente aqui, é o seguinte. Outra pauta importante é também deixada por Jesus, Mateus 7, 7 e 8. O que diz lá em Mateus 7, 7 e 8, hein? Pelo amor de Deus. Devemos pedir, tá? Devemos suplicar e devemos perseverar. Coisa linda, gente. É Jesus quem está deixando aqui as diretrizes, as instruções para você saber, aprender e orar como verdadeiramente Ele quer que você ore. Pois é. Você quer ver uma coisa, já que estamos falando de oração? Pois é. Um vício, né? Isso é um vício. Não está escrito isso na Bíblia. O que está escrito é, quando for batizar, aí sim, você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo! Mas tem crente orando, pedindo, Senhor, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é que dá. Não lê Bíblia direito, não vai para a escola dominical, não vai para o culto de ensinamento, não quer aprender. Se o irmão quer, a irmã é besta, não é besta não. É isso que dá. E te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Espírito Santo, me perdoa, tá? Mas o que está escrito, gente? O que Jesus deixou escrito na sua palavra? Pega isso aqui, pelo amor de Deus. Ele disse, tudo quanto pedides ao Pai em meu nome. Vai orar? Vai orar? A senha é o meu nome. Em nome de Jesus. Não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De onde você trouxe isso? De onde você trouxe esse ranço? Eu preciso dizer? Precisa, né? Pronto. Ok? Vamos caminhar para o final. Eu preciso caminhar para o final. Bom, o autor ainda descreve um exemplo que é o exemplo de Daniel. Como assim? Daniel orou durante 21 dias. Em busca de resposta, Daniel 6, 10. Por que isto, pastor? Veja comigo. A oração sem sombra de dúvidas é um ato de submissão. Pega aqui. É um ato de submissão. Quando pautamos as nossas petições a Deus, quando apresentamos as nossas necessidades a Deus, estamos literalmente nos colocando em posição de submisso diante dele, em busca de seu favor, em busca de sua misericórdia, em busca de sua bênção. Linda, pega a visão. E detalhe, a mesma nos condiciona a enfrentar batalhas espirituais. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus. E para a gente caminhar para o final da pauta, o autor diz, está escrito lá, a resposta de Deus para quem o busca incessantemente.
Lindo demais. Busca, tem resposta. Tá? Dentro dessa declaração dele, eu vou um pouco mais além. Como assim? Vamos lá. Vou além da comparação que ele utiliza, colocando o que Jesus nos modelou. Olha só, Jesus nos modelou a forma da petição, nos apresentou, nos mostrou a forma da petição, priorizou a mesma em nossas vidas. Em seguida, senhoras e senhores, depois disso, vê-se um apóstolo Paulo seguindo a pauta e ainda incentivando outros a orarem sem cessar. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Orando, nós enfrentamos batalha. Orando, nós temos adversidade. Orando, a gente luta contra a nossa carne, a gente luta contra adversidades mil. Agora imagina se deixarmos de orar. Jesus está orando no Getsemane, mas ele está enfrentando uma batalha espiritual. A sua alma está angustiada, seu corpo está sentindo a pressão. Jesus está numa batalha espiritual, mas ele está orando. Jesus poderia largar tudo, o cálice que está na frente dele, ele poderia, não quero. Mas ele foi até o final. Então não pense que é porque você vai entrar em oração, ou porque você está orando, porque você está buscando, que você não vai ter lutas. Você vai ter prova sim, sabe por quê? Porque quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais intimidade você ganha, mais você se aproxima da dimensão espiritual, mais a tua visão começa a enxergar as coisas que o ser humano normal não consegue enxergar. Sabe por quê? Porque Deus está te levando a um nível de espiritualidade muito maior. E nesse nível de espiritualidade, as batalhas são muito maiores. Mas não desista. Jesus, ele disse, eu venci o mundo. Sabe o que Jesus está dizendo? Você não precisa se preocupar, já está vencido o teu adversário, já está derrotado o teu inimigo, você só perde se você quiser, você só desiste se você quiser, você só cai se você quiser. Ah, fraqueza, uma, eu até entendo. Segunda, na terceira já não, querido, aí já é você mesmo. Enfim, pega a lição. E aí a gente começa a fechar então aqui a pauta dele. Ele coloca aqui dizendo, a igreja primitiva, e a gente corrobora com isso, né? Ela vivenciou o poder da oração. A igreja primitiva vivenciou o poder da oração. Logo, cada cristão está condicionado por Jesus a orar e a obter sua petição. Deu para entender? E glorificando o Pai através de si mesmo. Olha só. Isso é lindo demais, né? Como assim glorificar o Pai através de si mesmo? Qual foi a oração que Jesus deixou mesmo? Pai nosso, como é que ele começa? Como é que ele termina? Pega a visão, ok? Vamos lá, ponto de número 2. Como os homens de Deus viam a oração. Como os homens de Deus viam a oração. Tá? Bom, aqui nós pegamos o assunto, deixamos a pauta bem mais sucinta. Também vou disponibilizar. Bom, vamos lá, eu dividi aqui em duas partes, coloquei como os homens de Deus viam a oração, parte 1, e depois colocamos aí como os homens de Deus viam a oração, parte 2. Parte 1, pauta principal deste tópico. A Bíblia, está escrito lá, nos incentiva a orar. Verdade? A Bíblia nos incentiva a orar? O autor está dizendo. Você concorda com ele? Vamos lá. Dentro dela, o autor descreve-a como está aí, você pode dar uma olhada, maravilhoso recurso espiritual. Coisa linda demais. Olha só. A Bíblia nos incentiva a orar, porque dentro dela é possível ver, enxergar um maravilhoso recurso, conteúdo
espiritual que não pode ser negado ou ignorado em hipótese alguma. Pegou? Pois é. Temos mais ainda. Em alguns pontos das Escrituras, a oração é vista como uma ordem. Em alguns pontos das Escrituras, a oração é vista como uma ordem. Jesus, além de ensinar, pega isso aqui, ele deixou muito claro aos seus discípulos, tá, que os mesmos deveriam orar. Pegou aí? Você é discípulo de Jesus. O discípulo que está lá no monte assistindo, aprendendo, entendeu? Ele se espalhou pelo mundo. Outros discípulos surgiram. Discípulos somos. Da mesma forma que Jesus falou para eles, Jesus está falando para nós também. Pegou a visão? Então, vamos lá. Pega isso aqui. Ao parafrasear sobre a insistência desta mulher, Jesus apenas autentica a oração, dizendo que a mesma deve ser feita com insistência, constante, sem cessar. Calma aí, que mulher é essa? Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus apresenta a importância da oração, dizendo que os discípulos deveriam orar. Jesus coloca os discípulos numa condição, dizendo que a oração feita por eles deveria ser incessante. Como é isso? Aí ele usa o exemplo dessa mulher, porque essa mulher precisava de algo. E ela vai buscar incessantemente através de um homem que era mau, que maltratava todo mundo, que era o juiz. Só que ela tinha uma causa e ela leva para esse homem e ela fica importunando ele até que ele resolve dar atenção para ela. Jesus usa esse exemplo aqui para insistir na oração, para você não desanimar, para você continuar orando. Porque existe aquele momento que dá vontade de parar, deixar, não, mas o Senhor diz, continua. Uma hora tu vai chegar lá, querido. E, claro, eu apresentei aqui, eu trouxe Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Tá? Temos ali o pedir, temos ali o buscar. E é claro, quando a gente fala sobre a questão do pedir, Jesus está dizendo, bate, pede, até que a porta se abre. Automaticamente Jesus está dizendo, isso é insistir até a porta se abrir. Então continue orando até a porta do céu se abrir em seu favor e Deus atender a sua causa. Pegou? Pois é. Bom, como os homens de Deus viam a oração, parte 2. Aí aqui nós colocamos assim, quando oramos, reconhecemos a soberania de Deus, isso é um fato. Quando oramos, reconhecemos a soberania de Deus. Veja por quê. Aí pega aqui a pauta do autor. No Antigo Testamento, por exemplo, o autor diz que Esdras via a oração como um recurso mais poderoso que o exército do rei Artaxerxes. Que coisa! Isso é lindo demais. Esdras via a oração como um recurso extremamente poderoso. Demais, né? Pelo amor de Deus. Bom, no Novo Testamento, o mesmo autor diz que o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária, tão importante quanto o sono e o alimento. É lindo demais, né? Pelo amor de Deus. Que isso, pastor? Você ora e descansa, você come e mata a fome. Mas a oração te aproxima de Deus. A oração abre a porta do céu. A oração estabelece rota, recurso, caminho, diretriz. Pelo amor de Deus. Vamos fechar aqui. E para fechar o tópico, o apóstolo também, olha só, os apóstolos também perseveravam, diz o autor, em oração. E a igreja primitiva cresceu por conta da oração. Pois é, e a igreja primitiva cresceu por conta da oração. 3. A maneira de orar. Vamos lá. Bom, a maneira de orar.
O exemplo deixado por Jesus é o Pai Nosso. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor assim. Olha o que o autor colocou para a gente. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha como ele começa. Esse é o modelo que Jesus deixa. E aqui, pelo amor de Deus, não é no nome de fulano, não é no nome de ciclano. Tá? Porque tem gente que cria uma série de caminhos, de meios. Certa feita alguém disse, porque a irmã fulana é o caminho que leva ao caminho de Deus. Então, para eu chegar a Jesus, eu tenho que passar por ela. Ela me leva a Jesus, Jesus me leva até Deus. Que coisa, né? Se Jesus disse que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é a porta, que por Ele sai e acha alimento. Tudo quanto pedides ao Pai, pede em meu nome. Eu não consigo entender isso, não. Jesus está dizendo, você não precisa de outro mediador, não, aqui não. Tá? Não precisa de anjos, não precisa de pessoas, de santos, não precisa de nada disso, não. O teu intermediário aqui sou eu. Quem vai intermediar a tua causa diante de Deus sou eu. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Mateus 6,9. Bom, oração objetiva é o que a gente vê nessa pauta, né? O exemplo deixado por Jesus, 1, 2, oração objetiva. O exemplo deixado, ele mostra aqui o Pai Nosso. Na oração objetiva, o autor coloca aqui dizendo o seguinte: por isso não podemos orar de qualquer maneira, por isso não devemos, e eu repito, orar de qualquer maneira. Pois é, orar de qualquer maneira. Só Jesus na causa, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Terceira observação: em caso de dificuldades, em orar, o autor coloca para a gente, é preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Qual foi a atitude dos discípulos em dificuldade? Quando eles tinham dificuldade de orar, não sabiam como se expressar, porque Jesus vai dizer, né? Não recebe porque pede mal. Então, se tem dificuldade, não está conseguindo, qual é o segredo? O que os discípulos disseram? Nos ensina a orar. Quando eles disseram nos ensina a orar, sabe o que estavam dizendo? Temos dificuldade, Jesus. Ou seja, temos ranços ainda dos tempos antigos, temos ranço dos maus costumes. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Lucas 11:1. Bom, quarta observação. Para saber exatamente como falar com Deus, a Bíblia se encarrega dessa informação. Olha que coisa linda. A Bíblia se encarrega de nos dar essa informação. E o autor coloca para a gente aqui dizendo, e a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira de orar. Pegou essas 4 observações? Pega. É boa. Vamos lá. Ele separou aqui algumas letras, né? Letra A, B, C, D. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Na primeira letra aqui, a quem a oração deve ser dirigida? Letra A. Poxa, isso aqui todo mundo sabe, né? Mas vamos lá. Ele colocou aqui João 16, 23 e 24. E a descrição que nós colocamos aqui é a seguinte. Segundo a Bíblia, é Deus. A quem a oração deve ser dirigida? Segundo a Bíblia, é Deus, ou a Deus, com toda a propriedade. Para os cristãos, tá? A mesma ganhou mais uma pauta. Como assim? Que deve ser feita em nome de Jesus. Lembrando que no Antigo Testamento, os profetas, sacerdotes, os homens que se dirigiam a Deus, mulheres que oravam ao Senhor, falavam diretamente. Não tinham nenhum intermediário. Mas no Novo Testamento, Jesus ele veio como esse intermediário. E Jesus coloca em evidência o seu nome, dizendo que tudo quanto pedirmos ao Pai no seu nome, nós receberemos. Jesus está nos dando aqui certeza, garantia absoluta de que a nossa oração não vai ficar sem resposta. Deu para entender? É Jesus quem está fazendo isso. Ele tem autoridade para isso.
Ele veio como Senhor, Ele veio como Salvador, Ele veio como Remidor. Se eu hoje sou o que sou é por causa dEle, se estou aqui é por causa dEle, se estou vivendo é por causa dEle, tudo é por causa dEle, não tem jeito. Então, o que Jesus coloca para mim como pauta é obrigação. É obrigação. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele tudo. Jesus é digno de tudo. Amém? Então, letra A, respondido. Letra B, a postura do corpo na oração. O autor coloca uma pauta aqui dizendo: não há uma exigência específica, tá? Na postura, de como o crente deve se apresentar no ato da oração, no momento da oração. Tá? Mas, diz ele, as Escrituras revelam algumas formas de como devemos orar. Tá? Aí nós colocamos uma pauta aqui. Tá? Essa questão da postura é importante que eu e você venhamos observar, pois cada uma delas demonstra admiração, respeito, honra e humilhação. Olha que coisa! Pastor, o autor está dizendo que não existe uma forma específica. Eu sei, ele disse. Não existe uma forma específica. Mas, se eu observar a palavra e eu ver como os profetas, os sacerdotes, os homens de Deus se portavam na oração, como os discípulos se portavam na oração, como Jesus se portava na oração, eu descubro com toda a propriedade que a mesma oração me mostra admiração, respeito, honra e humilhação. Quer ver? Vamos lá. O autor traz para a gente aqui, colocando em evidência, tá, essa questão da postura. Em pé, deitado, prostrado, andando, de joelhos e com as mãos levantadas. São algumas formas que a gente vê dentro da Bíblia, com toda a propriedade. Ok? Muito bem. Em pé. Pastor, que tipo de oração é essa que eu faço em pé? Nós tomamos a liberdade de colocar ali o seguinte. Neste caso, na maioria das vezes, são associadas a clamores. Porque quem está orando em pé está pedindo uma intervenção com urgência. Então pode-se interpretar com toda a propriedade que na maioria das vezes a mesma feita em pé é clamor. Ok? Eu não estou estabelecendo isso aqui como regra, eu estou apenas dizendo, tá, que é uma das formas como a gente pode entender e de fato é o que a gente vê. Quando você ora sobre os seus pés, ou seja, de pé, automaticamente é uma forma de gritar mais alto, expressar. Tá? E essa é uma das formas, né, que Jesus vai reclamar lá, vai dizer para os seus discípulos: não faz isso não. Ele se põe de pé, se põe nas praças, nas sinagogas, grita, não. Tá? Mas Jesus não está proibindo você de orar em pé, nem está proibindo você de orar em voz alta, nem está proibindo você orar, fazer uma oração grande. Jesus não está fazendo nada disso. Está apenas ensinando que não é bom se portar dessa forma. E a gente vai ver aqui na lição com muita calma, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Bom, e deitado, pastor, o que entende? Vamos lá, deitado significa impossibilidade de se levantar. Nem sempre uma pessoa que está enferma tem condições de se levantar, então ela vai orar como? Deitado. Então, deitado fala de impossibilidade de se levantar ou também pode representar humilhação. A pessoa pode escolher a forma de orar deitado como forma de humilhação também. E prostrado, pastor? Prostrado representa honra, respeito, reconhecimento diante da autoridade a que se dobra. Isso é lindo demais. Pelo amor de Deus. Olha só, prostrado, respeito, autoridade. Quem é a autoridade? Deus. A quem eu estou me dirigindo? A Deus. Coisa linda. E assentado, vamos lá. Assentado em algum momento solene, onde pede-se a presença e a intervenção de Deus. Por exemplo, são todos sentados numa mesa. Há uma necessidade de levantar? Sim ou não? Nem sempre, mas ali mesmo você pode fazer uma oração, pedir que Deus venha assumir o controle da reunião, venha se fazer presente naquele momento, ok? Como eu disse, isso aqui não é uma regra, eu só estou apresentando uma forma de como é possível entender isso aqui, tá bom? Mas vamos lá. E andando, pastor, sobre o que fala orar andando? Necessidade.
Veja se não é. Quando você recebe uma notícia e você ora e você vai até onde a pessoa está, como é que você vai? Orando. Necessidade. Meu Deus do céu. De pé a gente já viu, perdão. De joelhos. Tá? Joelhos fala de quê? Humilhação própria. Coisa linda demais. E com as mãos levantadas ou estendidas. Amém? Aí nós colocamos aqui uma observação que as mesmas não são regras para formar, tá? Ou para dar forma como você vai se apresentar diante de Deus. Na verdade, são o que elas representam. O que eu disse aqui são o que cada uma delas representam ou podem representar. Ok? Então agora você sabe, quando você estiver orando de uma dessas maneiras aqui, você sabe pelo que você está orando exatamente. Tá bom? Mas vamos lá, vamos para a letra C. Na letra C, essa lição vai ficar grande, né? Essas pautinhas deles aqui, ó, letra C, letra D, letra E, letra F. Deixa eu ver se tem mais alguma letra. Meu Deus do céu, só essa daqui é gigantesca, né? Bom, na letra C eu vou tentar ser mais sucinto possível. O horário da oração. Olha só, nós falamos aqui sobre a maneira de orar, a quem a oração deve ser dirigida, a postura do corpo na hora da oração, e agora a gente chega ao horário da oração. Tem um horário específico, pastor, para eu falar com Deus, um horário regulamentar, como diz o autor, para falar com Deus? É bíblico isso? Tem um horário? Vamos lá. Daniel orava 3 vezes ao dia. O seu tempo dava a ele essa oportunidade de orar 3 vezes ao dia. Na função que ele exercia dentro do império, ele tinha tempo de orar 3 vezes ao dia. Isso não quer dizer que eu tenha que seguir o exemplo de Daniel e orar 3 vezes ao dia. Mas se eu conseguir orar 3 vezes ao dia, ótimo, perfeito. Não foi, veja bem, não é uma regra para nós. Não é. Foi uma forma, como eu já disse, que ele encontrou diante da oportunidade que tinha para conversar com Deus, eu já falei. E o fazia nos momentos que tinha essa oportunidade, diariamente se dobrar 3 vezes ao dia diante do Senhor. Mas se não tem tempo, se você não tem tempo e disponibilidade, como Daniel tinha de orar, a Bíblia recomenda que devemos orar sempre. Ficou melhor, né? Mas, pastor, eu não tenho tempo de orar 3 vezes ao dia. Ore sempre. Como que é isso? Permaneça sempre em oração. Você não precisa estar de joelho dobrado para estar orando, não, gente. As pessoas falam, orar eu tenho que dobrar o joelho. Não, calma. Você não precisa estar de joelho dobrado para fazer uma oração a Deus. Nós vemos aqui de pé, deitado, andando, com as mãos levantadas. Então, entenda isso. É porque quando a gente fala de oração, a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Dobrar os joelhos. Mas você não precisa fazer oração ao Senhor constantemente de joelho. Não, querido. A Bíblia recomenda que devemos orar sempre. Então, sempre eu não vou estar de joelho. Eu vou estar orando em pé, eu vou estar orando andando, eu vou estar orando em espírito de oração, tá? Eu vou estar orando, entendeu? O tempo todo, conversando com Deus o tempo todo. Então eu não preciso necessariamente de 3 vezes ao dia de me dobrar diante do Senhor. Se tiver oportunidade, melhor ainda, mas se não tiver, eu posso estar constantemente orando ao Senhor. É isso, ok? Então não tem um horário específico, o horário é você que faz. O momento é você que faz, ok? Vamos lá. Letra D, lugar da oração. Bom, onde for possível, tá? Desde o seu aposento a um lugar secreto e solitário, onde for possível, onde você poderá ter seus momentos a sós com Deus e criar intimidade com Ele, onde for possível. O autor coloca para a gente aqui referências até, tá? Aí nós colocamos mais uma pauta dizendo, então, onde devo orar? Aí o autor responde, o apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Simples assim. Letra E.
O decoro da oração, a postura da oração. Vamos lá, como é que os escribas iam para as praças, para as sinagogas, começavam a gritar, começavam a se mostrar dignos. Postura, decoro, decência. Do que fala a decência? A decência fala da sinceridade, da reverência. Tá? São pautas de quem se posta diante de Deus. A decência, a sinceridade, a reverência são as pautas de quem se posta diante de Deus para buscá-lo. Tais referências, senhoras e senhores, singularizam o que disse Jesus: só não recebe quem pede mal, ou seja, não sabe pedir. Eu tenho que ficar calmo, né? Não sabe pedir, isto é, não se entra na presença de Deus de qualquer maneira, no ato de orar ou no momento da oração. Pegou? E aí, para fechar a letra F que ele bota aqui, o estado do coração. Meu Deus, como é que deve, ou como o teu coração tem que estar no momento em que vai orar, vai buscar o Senhor. Bom, o autor diz que o coração tem que ser transformado, né? Tem que ser sincero, tem que ser verdadeiro. Se o coração estiver transformado, cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Olha que coisa linda, né? Se o nosso coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, a nossa oração vai ser ouvida. Pegou? Fechou, né? Pois é, muita coisa. Bom, tópico de número 2, a oração que Jesus ensinou. Eu vou ser bem sucinto, né? Vamos lá. A oração que Jesus ensinou, ponto de número 1. Jesus não condenou a oração em público. Não, ele não condenou a oração em público. A impressão que dá é que Jesus está indo contra o tipo de oração que está sendo feita. Mas, na verdade, ele está orientando como deve ser feita. A forma como eles faziam na intenção de realmente buscar a Deus, mas para se mostrar, acabavam se tornando orações fúteis, né? Então, nós colocamos aqui, número 1, Jesus não condenou a oração em público. Colocamos aqui no número 1 uma observação. Pegando a pauta do autor, ele diz o seguinte: no texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que pelo aspecto bíblico ela é aceitável e recomendada. Ok? Vamos lá. Temos aqui pautas que mostram isso. Só que a gente precisa observar que a forma como eles estavam fazendo era errado. E Jesus deixa muito claro isso aqui. O que Jesus condena é a oração, vamos lá, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação. Ah, tu vai dizer que não tem? Tem, mas tá claro que tem, pelo amor de Deus, tá? Cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens como aquele que ora bem, que tem uma boa oratória, que se expressa bem. Poxa, Simão era bonito, né? Tu viu a oração dele? Que isso? Era isso que eles queriam, pelo amor de Deus. Tá? Só que Jesus começa a dizer o seguinte: se louvado pelos homens. O que os hipócritas fariseus buscavam? Louvor dos homens, glória dos homens. Lição anterior. Ok? E ele vai dizer que um cristão transformado, o autor diz que um cristão transformado por Jesus anda com sinceridade, anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade. Pega a visão, pega a visão. Número 2, Jesus quer que sejamos discretos. Olha só, a pauta dele, as expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta. Ele diz que não significam que devemos ter um quarto só para oração. Isso aqui é importante a gente observar, porque a película, né, o quarto de oração, se tornou muito comum. É um filme bonito. É o filme que conta a história de uma irmã que iniciou com o seu quarto de oração e viu o agir de Deus, e a outra copiou o modelo e foi uma bênção para a vida dela. Mas entenda uma coisa. Onde é o seu quarto de oração? Existe literalmente um lugar
Aí o autor diz aqui o seguinte: é claro que podemos fazer de algum cômodo, de algum lugar, de algum canto da nossa casa, um local de busca, um local de oração, um local onde podemos ter com Deus uma conversa sempre que possível e particular. Ele diz, ele não condena a questão do quarto de oração, nem eu condeno. É importante. Nós temos aqui um canto específico para isso, ok? Posso orar aqui, posso fazer disso aqui o meu quarto de oração, mas eu tenho o meu quarto, eu tenho a minha casa, ok? Se tiver gente, pessoas dentro da casa, meu cantinho é esse. Mas se eu estou sozinho dentro de casa, a minha sala é meu quarto, é meu cômodo, meu quarto é meu cômodo. Aonde eu dobrar os joelhos, eu vou falar com Deus, ok? É assim que funciona, tá bom? Bom, mas Jesus ele fala de um lugar secreto, tá? E diz para você falar com Deus em oculto, e o Deus que em oculto ver vai te responder. Isso são intimidades, são assuntos particulares, são necessidades que você tem, que ninguém tem que saber, é só você e Deus. Aí Jesus orienta que deve ser feito dessa forma. Falou por isso que a questão do cômodo se torna importante aqui. A questão do quarto se torna importante aqui. Hein? Ok? Pegou, né? Quase que não sai. Bom, então vamos para o número 3. Não useis de vãs repetições. Bom, aqui novamente a gente volta a frisar o que a gente já falou, né? Orações longas. A pergunta: é errado fazer uma oração longa? Não, não é errado fazer uma oração longa. Tá? Porém, a forma como os fariseus faziam, os escribas faziam, perdiam o sentido porque eles queriam serem notados pelos homens e receber a glória para si. Nisto eles acabavam sendo repetitivos, orações fúteis, tá? E enfadonhos. Por isso que Jesus diz, tá? Para não seguir o exemplo deles, tá bom? Outra coisa importante que o autor até coloca para a gente aqui é que a oração que tem repetição, tá? Que tem repetição, ele dá o seguinte: a oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade nem mecanismo, tem seu valor sim, e é aceitável, tá? Não é o caso da oração dos escribas. A oração dos escribas era oração fútil, oração de interesse de glória, de se apresentarem, tá? E aí Jesus mostra com toda a propriedade que ele não está sendo contra esse tipo de oração. O autor revela para a gente, ele não está sendo contra, tá? A oração longa pode ser aceitável, desde que ela não tenha futilidade, tá? Desde que ela não tenha palavras repetitivas vãs e que não sejam palavras chulas, mas que tenham um objetivo, ok? Posso fazer então uma oração curta? Deve. Orações curtas também são importantes. Sabe aquelas pessoas que estão acostumadas a orar muito tempo, quando se depara com uma pessoa que faz uma oração curta, dá-se a impressão de que a pessoa que ora pouco, né, fez uma oração curta, não ora tanto quanto aquele que ora 2, 3 horas. Irmão, o que adianta você orar 2, 3, 4 horas se a tua vida não condiz com a palavra de Deus? O que adianta dizer: vou para o monte, vou ficar lá o dia todo, a noite toda orando, se a vida não condiz com a palavra de Deus? O irmãozinho que está lá se esforçando, fazendo uma oração pequenininha, Deus está abençoando, está dando vitória, mas ele está ali: Senhor, o que eu oro é isso, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso de ajuda. Deus vai deixar de ouvir esse irmão porque ele orou pouco e vai ouvir o irmão porque orou muito? Até parece. Deus está preocupado com o que você vai apresentar é aqui dentro, querido. O que você fala daqui para cá não tem... Se não sair daqui, não tem valor não. Jesus disse: não é o que entra, é o que sai, tá? Então, se o teu coração está cheio de Bíblia, está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, está cheio da santidade, pode ter certeza, 2, 3 palavras de oração é suficiente para Deus te ouvir. Falou? A oração dos profetas de Baal, até meio-dia, clamando e gritando. Depois que Elias vai orar, Elias ainda está falando.
suas primeiras palavras, Deus já está respondendo. Pega a visão, vem para cá. Não estou dizendo para ninguém deixar de orar não, só estou mostrando o que o autor está dizendo para a gente. Tá bom? Então, queridos, fiquem à vontade, a pauta tá boa. Não vou nem terminar aqui, vou deixar para vocês. É que os profetas voltam aí. Tá bom? Vamos lá. Tópico de número 3. Estou demorando muito tempo, né? Oração e jejum. Bom, número 1, oração e jejum, uma combinação perfeita. A gente já falou um pouco sobre isso, né, no início da nossa leitura diária. Meu Deus do céu. Ele diz aqui que em inúmeras passagens podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Resumindo, deixando tudo sucinto. Como eu disse, você pode orar tranquilamente. Mas se você vai entrar na questão do jejum, não tem jeito. Tem que orar. Necessariamente a oração não precisa do jejum, mas o jejum precisa da oração. Por isso que é uma combinação perfeita. Ok? Bom, a prática do jejum ela é antiga, né? Haviam aqueles que faziam um jejum para os deuses pagãos, para isso. E toda vez que eles faziam na intenção de alcançar força, capacidade, vitória sobre inimigos. Ou seja, não é diferente no cunho bíblico em relação a Deus. Tá? O próprio Deus coloca em evidência a questão do jejum, dizendo que o jejum que ele escolhe para que o povo faça é o jejum que arrebenta cadeias, quebra portas, muralhas, portões, ferrolhos. Ok? Então, meu querido, Deus gosta quando você jejua. Ok? E vou te falar mais. Eu acredito que Ele quer que você jejue sempre. Sabe por quê? Porque quanto mais você jejuar, mais você se aproxima dele. Quanto mais você jejuar, mais você vai ver o favor dele. Precisamos jejuar mais, viu? Na verdade, a gente fica muito preguiçoso, né? E passa a ser comilão demais, essa é a verdade. Bom, número 2, o aspecto bíblico do jejum. Bom, aqui nós temos uma pauta importante, eu vou tratá-la com cuidado. Bom, na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se. Simples assim, né? O jejum serve para quê? É um ato de humilhação. Tá? É um ato de confissão, onde o elemento demonstra insatisfação, tristeza por alguma coisa que ele quer que seja mudado. Então ele se abdica de satisfazer a sua carne para receber um bem maior que está causando nele uma certa tristeza, uma certa dor, uma certa contrição. Ok? Então o jejum é muito importante dentro desse sentido. Bom, o da lamentação, vamos lá. Fosse por uma causa, um mal sofrido, como já disse aqui, uma derrota, uma praga, enfim. Deu para entender, né? Pois é. E o evento espiritual da grande concentração dos fiéis, ok? Ou seja, é o evento aqui da grande concentração dos fiéis. A gente pode até trazer para dentro de um exemplo mais comum para os nossos dias, né? Você está precisando que alguma coisa aconteça ou que você venha fazer algo. Você convoca a igreja, uma concentração maior, para estar jejuando em prol de uma causa, ok? Para que Deus venha dar a vitória, tá? É a forma mais sucinta da gente explicar isso aqui. Falou? E aí, no 3, o ensino de Jesus sobre o jejum. Bom, com toda a propriedade, a gente vai ver que Jesus ensina como se deve orar. Algumas pautas importantes que a gente precisa colocar em evidência é que quando for jejuar, Jesus diz, olha, quando você for jejuar, você unge a sua cabeça e você lava o seu rosto. Para que as pessoas não vejam que você está jejuando com aquele semblante de tristeza, de dor, não, desfalecido, não. Então Jesus diz, olha, unge a cabeça, lava o seu rosto. A pergunta é, pastor, como é que eu vou ungir a minha cabeça? Um ancião me disse uma certa feita, eu fiz essa pergunta para ele, pastor, como é que eu vou ungir minha cabeça? Até porque eu sou um simples membro, não posso estar pegando o óleo da unção e ungir a minha cabeça. Segundo a Bíblia, só quem pode fazer isso é o presbítero e o pastor. Nem diácono pode pegar o óleo da unção
Se bem que tem um monte de diácono por aí fazendo, pegando, ungindo aqui, ungindo tudo, misericórdia, né? São o sangue de Jesus. É irmão ungindo, é jovem ungindo, é todo mundo ungindo tudo. Tudo que eu já pego ali da unção, estão ungindo, estão ungindo, estão ungindo. Aí eu leio na Bíblia que só um presbítero pode fazer isso, eu não entendo mais nada. Misericórdia. Deixa quieto, né? Bom, eu perguntei, o pastor falou comigo o seguinte: geralmente quando você acorda de manhã, você faz a sua higiene pessoal, né? Sim, claro. Nesse momento que você faz a sua higiene pessoal, ele disse: se você vai jejuar, o que você vai fazer? Nesse dia você vai molhar a sua cabeça com água. Não estou dizendo que essa é a regra, isso foi o que ele me disse. Você molha a sua cabeça com água, você não precisa lavar a cabeça. Você molha a sua cabeça com água, tá? No momento que você lava o rosto, após a sua higiene pessoal. Lavou o rosto, tá? Aproveita, molha a sua cabeça com água. Ele disse que esse era o momento em que você estaria ungindo a sua cabeça, tá? Gente, isso foi o que ele me falou, tá bom? Mas eu não sei se você está pegando aí o óleo da unção e está colocando sobre sua cabeça e ungindo você mesmo, tá bom? Mas, tá bom? Isso foi a forma que ele me ensinou. Eu só estou relatando como ele me disse. E eu passei a fazer da forma como ele me ensinou. Irmão, deu certo. Graças a Deus. Não sei se na minha ignorância, mas deu certo. Deus me atendia e até hoje ele me atende. Se eu faço dessa forma, entendeu? Porque eu entendo. É bem que hoje eu sou pastor, posso pegar um óleo da unção, ungir minha cabeça literalmente, lavar o meu rosto e fazer o jejum. Entendeu? Mas antes, quando eu não era, eu usava água. Ok? Não estou dizendo aqui para fazer unção com água, pelo amor de Deus. Tem um monte de gente doida por aí que está ungindo até com vinho, né? A unção agora vai ser com vinho. Ah, pelo amor de Deus, né? Sangue de Jesus tem poder. Essa crentalhada aí que não lê Bíblia, que não estuda, é cheio de achismo. Tá? Vamos lá. Aí o autor coloca aqui: segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, que seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. Viu aqui? Coisa linda, né? O porquê você vai jejuar é um ato voluntário, ninguém deve forçar você a fazer isso. Mas se você sentiu a necessidade de fazer, faça. Está sendo atacado? Faça. Não sabe como se livrar? Faça. Precisa de uma ajuda sobrenatural? Faça o jejum. Faça o jejum. Pastor, eu vou começar a jejuar a partir de meia-noite, tá? Porque a minha igreja me ensinou que a partir de meia-noite eu começo a jejuar e vou até o horário que eu aguentar. Faça, querido. Até porque depois da meia-noite, a primeira hora que vem é 1h da manhã, já é um novo dia, né? Mas o conceito judaico vai dizer que a primeira hora do dia para eles não é 1h da manhã. A primeira hora do dia para eles é 6h da manhã. Então, automaticamente, se você quiser começar meia-noite, que comece. Se quiser começar às 6h da manhã, que comece. Se quiser começar a hora que você acordar, comece. Mas faça o jejum. Quantas horas eu devo fazer de jejum? Quantas horas você aguentar? Quantas horas você aguentar? Quantos dias você aguentar? E quantas vezes você puder. É simples assim. Mas qual a necessidade? Você vai ver a necessidade. Não faça jejum à toa. Faça jejum com objetivo. Até porque jejum exige objetivo. Não é para ser feito de qualquer maneira. Eu vou jejuar porque está jejuando porque eu quero, porque eu gosto. Não. Não tem objetivo, querido. Aí eu volto a dizer o que Jesus disse. Sabe por que não recebe? Porque pede mal, não sabe pedir. Se não sabe pedir, pede mal, não sabe nem jejuar. Está jejuando pelo quê? Tem que ter objetivo. Pegou? Então, querido, que Deus te abençoe. Vocês podem buscar mais, fiquem à vontade, ok? E aí eu fecho porque já vai 1h20. Como eu disse para vocês, tá? A intenção aqui é mostrar algumas pautas que possam servir para que vocês possam utilizar dentro do conteúdo que vocês vão arrancar da lição. Falou? Eu sei que tem muita coisa boa, tem o livro de apoio, tem muita coisa boa que vocês podem arrancar. Algumas delas eu tirei do livro de apoio, tem as informações aqui dentro da lição, tem muita coisa para ser utilizada. Então deixa Deus te usar. Bom, um cristão que conhece a palavra sabe da importância da oração e sabe da importância do jejum, tá? E sabe que o jejum faz parte dos exercícios espirituais, conforme nós vimos no início, tá? São disciplinas espirituais, a oração e o jejum, que potencializam sensivelmente a vida do cristão. Então, querido, quer ser fortalecido?
jejue mais. Amém? Quer se sentir forte, potencializado pela palavra, pela Bíblia, por Deus, pelo Espírito Santo, pela presença do Senhor? Então ore, jejue. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe e até a próxima.